Pessoal, olha só. Primeiro, então, eu peguei uma fórmula empírica bem feia, usei a fórmula da energia cinética, comparei as duas, isolei uma, substituí na outra e determinei a fórmula da energia cinética de todas as moléculas do gás. Se eu quiser determinar a velocidade média das moléculas, eu posso pegar essa energia cinética, que é 3 meios de nRT, e igualar a fórmula da energia cinética. Afinal, essa energia é cinética. Qual é a fórmula da energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. E aí eu vou isolar aquele Vzinho ali, que é a velocidade. Certo? 2 na esquerda, 2 na direita, eliminou. O que é o N mesmo? Número de mols. Então é massa sobre o mol, não é isso? É a massa sobre o mol. Vezes R, vezes T é igual a mv ao quadrado. Massa na direita, massa na esquerda. E A ao quadrado passa para o outro lado, raiz quadrada. Então, a velocidade média das moléculas de um gás pode ser determinada por 3RT sobre mol. O que é o mol? Massa molecular. Ou seja, gás hidrogênio, as velocidades da molécula numa certa temperatura vai ser 1. Se for vapor d'água no estado gasoso, né? Com a mesma temperatura, como um mol da água é diferente do mol do hélio, né, já vai dar uma diferença de velocidade. E essa aqui é a velocidade média. A pergunta é, do que depende basicamente a velocidade média das moléculas? Da temperatura e da massa molar, porque o R é a constante universal dos gases, não é isso? Agora, muita atenção na pergunta, hein? Quando eu quadruplico a temperatura em Kelvin, o que acontece com a velocidade média das moléculas? Duplica, porque raiz de 4 é 2, beleza? Eu posso dizer que a velocidade média das moléculas de um gás é diretamente proporcional à velocidade, diretamente proporcional à temperatura em Kelvin? Não, é diretamente proporcional à raiz da temperatura, raiz quadrada da temperatura. Se eu aumentar em 100 vezes a temperatura de um gás, o que acontece com a velocidade? Aumenta 10, porque raiz de 100 é 10. Tudo bem para vocês, galerinha? Show de bola. Um mol ali, quanto maior o mol, quanto maior a molécula, menor vai ser a velocidade dela, né? Ela vai ter a mesma energia cinética. Beleza? Show de bola. Outra coisa, de repente, que vale a pena mostrar é como é que nós calcularíamos a energia cinética de uma molécula de gás. A energia cinética de uma molécula. A energia cinética de todas as moléculas é 3 meios de nRT. Só que é todas as moléculas juntas. Se eu quiser calcular individualmente para cada molécula, eu teria que pegar a energia total e dividir pelo quê? Pelo número de moléculas. Então, se eu quero a energia cinética para uma molécula, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos pegar a energia de todas elas, 3 meios de nRT, e vou dividir pelo número de moléculas. Mas, espera aí, um mol tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 e 2 mols. O dobro, 2 vezes esse número bizarro. E 3 mols, 3 vezes o número de Avogadro. Não é isso? Avogadro. Sempre falo errado também. Avogadro. Galerinha, então eu vou dividir pelo número de moléculas. Qual é o número de moléculas? É o número de mols vezes o número de Avogadro. Quando eu for, ó, uma molécula, um mol, pessoal, um mol tem 6,02 vezes 10 na 23. Então 5 mols vão ter 5 vezes esse valor, não é isso? Esse valor aqui não é o número de Avogadro? Vou chamar ele de N0, beleza? E esse cara aqui não é o número de mols? É o N. Ou seja, tu concorda que para calcular o número total de moléculas numa situação, tu pega o número de mols e multiplica pelo mol, que é o número de Avogadro, beleza? Por 1 mol. Então, ó, eu peguei a energia total de todas as moléculas e estou dividindo pelo número de moléculas, N vezes N0. Ó que delícia! Corta N em cima com N embaixo, energia cinética de uma maldita molécula. 3 sobre 2, R sobre N0 vezes T. O que é o R mesmo? Constante universal dos gases perfeitos. O que é o N0? Número de Avogadro. Tu concorda que essas duas constantes, esses dois números são constantes?
Então a divisão deles vai dar um número constante, e um número constante de suma importância para a física em várias áreas. Esta é a famosa constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. A partir desse momento a gente passa a saber que a constante de Boltzmann é na verdade a constante universal dos gases perfeitos, o R do P, né, do PV igual a nRT, sobre o número de Avogadro. É isso que é a constante de Boltzmann. Por isso que eu estava te dizendo que essa parte da matéria é chatinha, porque envolve um monte de redução, um monte de nome esquisito, e é raro aparecer um cálculo que te peça para calcular a velocidade da molécula. Ele pede uma apostila para tu fazer uma vez na vida e descobrir que é 7.000 km/h, dependendo da temperatura, né? Certo? Mas é raro realmente de se perguntar. Agora tem uma pergunta que é clássica. A energia cinética de uma molécula de gás depende do tipo de gás? Depende apenas só da temperatura? Interessa se é hélio, hidrogênio ou argônio? Não. A energia cinética da molécula não depende do tipo de gás, depende apenas da temperatura. Porque isso é constante, é a constante de Boltzmann. Deixa eu escrever o nome dela ali. Show de bola. A apostilinha trouxe o valorzinho ali, não vamos fazer aquela divisão, né, do constante universal dos gases perfeitos pelo número de Avogadro, né? Chuta aí pra mim, amigo. Conta aí pra mim. Constante tem ali, não? 1,38 vezes 10 na menos 23. Já que tem que ser Joule, né? A resposta, e isso aqui é temperatura, então é Joule por Kelvin. Joule por Kelvin. Isso, verdade. Isso aí, show de bola. Agora pode ficar tranquilo, acabou a parte chata, a parte de dedução, de coisa bizarra, acabou. Agora sim eu vou entrar na parte termodinâmica propriamente dita, que fica mais palpável para ti. Certo? Agora basicamente é um repeteco do que aconteceu no segundo ano, né? Quando a gente estudou termodinâmica. Não fiquem chateados com essas coisas horrorosas que apareceram no quadro, hein, galera? Deixa eu só fazer uma esquertinha aqui assim, ó. Essa aqui é a velocidade média das moléculas, né? Isso, essa aqui é a energia cinética para cada molécula. Ela é média também, né? Mas é para cada molécula. Essa aqui é para as moléculas todas, a velocidade das moléculas todas ali para cada molécula. Outra coisa, ó. Professor, mas eu não queria saber a energia de uma molécula, da média das várias moléculas. Eu quero saber a velocidade de uma molécula só. Então tu iguala isso aqui a mv² sobre 2, né? Tu iguala essa partezinha aqui. Outra, quando tu calcula isso, vai lá dar 7.000 km/h. Essa é a velocidade média daquela molécula, mas ela não está se mexendo o tempo inteiro? Ou seja, uma hora ela não bate uma outra molécula, para e volta. Ou seja, o pico de velocidade dela, antes de se chocar com uma amiguinha, é muito mais que 7.000 km/h, né, cara? Quando a gente fala lá que as moléculas estão a 7.000, é a velocidade média. O pico deve ser quase o dobro. Quando ela bate mesmo na tua pele, a molécula de gás, ela deve estar lá com uns 14.000 km/h. Bonito de saber isso, né? Bombardeado por moléculas, está sendo agora. Show de bola. Vamos que vamos. Agora vai vir a parte mais legal.